A Praça de São Pedro foi concebida para ser um espaço que refletisse o poder espiritual e terreno da Igreja Católica e para acolher os milhões de fiéis que visitam o Vaticano todos os anos. Este lugar icônico não é apenas um centro espiritual para milhões de católicos, mas também uma obra-prima da arquitetura e do urbanismo, com profundo significado religioso e cultural. A sua história, a sua construção e o seu legado deixaram uma marca indelével na história da arte, da religião e da política. A sua construção começou no século XVI sob o papado de Júlio II, que decidiu reformar o entorno da Basílica de São Pedro, centro do cristianismo. O projeto envolveu não só a criação de uma praça monumental, mas também a construção de uma igreja capaz de albergar uma multidão crescente de peregrinos. O planejamento da praça foi confiado ao arquiteto Donato Bramante, que em seus primeiros planos imaginou um espaço circular. No entanto, foi o seu sucessor, o brilhante arquiteto Michelangelo Buonarroti, quem realizou uma das intervenções mais significativas no desenho da praça, orientando o espaço para a basílica e acrescentando uma série de elementos que o tornariam único. Porém, foi o arquiteto Gian Lorenzo Bernini quem transformou completamente a Praça de São Pedro no que conhecemos hoje. Em 1656, sob o papado de Alexandre VII, Bernini foi nomeado para projetar a praça e seus arredores. Foi ele quem moldou o espaço que, de certa forma, simboliza o acolhimento da Igreja Católica a todos os fiéis do mundo. Bernini desenhou um quadrado oval, rodeado por uma enorme colunata. Este elemento arquitetônico é um dos mais reconhecidos no desenho da praça e é composto por 284 colunas dóricas dispostas em 4 fileiras. Estas colunas estão dispostas de tal forma que parecem abraçar os visitantes, criando uma sensação de acolhimento e proteção, quase como se a igreja estendesse os braços para acolher os fiéis. O espaço central da praça é marcado por um obelisco egípcio que foi transferido para lá em 1586 do Circo de Nero, antigo local de apresentações romanas. Este obelisco, com mais de 25 metros de altura, é um dos poucos que sobreviveram em Roma desde os tempos antigos. Está alinhado com o altar-mor da Basílica de São Pedro, o que sublinha o seu simbolismo religioso. A praça também possui 2 fontes projetadas por Bernini, que ficam localizadas em ambos os lados do obelisco, criando uma simetria perfeita. Estas fontes acrescentam não só um sentido estético e harmonioso ao local, mas também uma componente prática, pois proporcionam frescura aos visitantes que se reúnem na praça sob o sol romano. A Praça de São Pedro tem uma profunda carga simbólica. Do ponto de vista arquitetônico, a colunata de Bernini representa os braços abertos da igreja que acolhe os fiéis, símbolo de acolhimento e unidade. Este espaço foi projetado para acomodar milhares de pessoas, refletindo a universalidade do catolicismo. Na verdade, disse que a praça é desenhada de forma que, ao olhar do centro, as colunas se unam visualmente, dando a sensação de que não há limites, como se o espaço fosse infinito, simbolizando a expansão do cristianismo no mundo. Além disso, a praça está diretamente alinhada com a Basílica de São Pedro, que foi construída sobre o túmulo do apóstolo São Pedro, um dos mais importantes seguidores de Jesus e considerado o primeiro Papa. Este alinhamento é um lembrete físico e espiritual da ligação entre a Igreja e o seu fundador. A Basílica de São Pedro, com a sua imponente cúpula desenhada por Michelangelo, é um símbolo do Papa como líder espiritual e terreno da Igreja Católica. E o obelisco em o centro de La Plaza também tiene um grande simbolismo. Fui trasladado a La Plaza por el Papa Sisto V em el siglo XVI. Tiene uma origem egípcio, lo que refleja a ideia de la universalidade de la Iglesia, que no solo abraza a los cristianos, sino também a las culturas antiguas y a las civilizaciones pasadas. E o legado de La Plaza de São Pedro é esse extenso y multifacético. Em primeiro lugar, é esse uno de los sítios mais importantes para los católicos. La Plaza ha sido escenario de inumerables misa papales, audiências públicas y celebrações religiosas, donde o Papa se ha dirigido a los fieles de todo o mundo. Ademais, é esse o lugar donde se celebram os eventos mais significativos do papado, como a eleição de um novo Papa, que se realiza desde o balcão central de la Basílica, frente a La Plaza. Desde o ponto de vista arquitetônico y artístico, La Plaza representa uma de las cumbres do barroco. La obra de Bernini, junto com los elementos renascentistas de Bramante y Miguel Ángel, simboliza uma síntese perfeita entre a arquitetura religiosa y a arte, transformando a La Plaza de São Pedro em um de los espacios mais visitados y fotografiados do mundo. A lo largo de los siglos, ha inspirado a gerações de arquitetos y urbanistas, y sua harmonia visual y espiritual sigue sendo referente em la arquitetura moderna. A Praça de São Pedro também continua a ser um ícone cultural, uma obra-prima que conecta o passado com o presente, a arte com a religião e a história com a espiritualidade.
É um espaço que continua a atrair milhões de visitantes e fiéis todos os anos, unindo as pessoas não só no seu culto religioso, mas também na admiração por uma das maiores obras de arquitetura alguma vez construídas.